Alô, alô pessoal, estamos aí com mais um vídeo. Aqui quem fala é o professor Miro Santos. E nesse vídeo tutorial, vocês vão verificar, vão aprender como fazer um formulário. Clica lá na pesquisa do Google, ou a gente pode também clicar na barra de endereços. Eu vou escolher lá forms.google.com. Bom, o meu está logado, então tá lá, ó, tem um login. Esse é o layout do formulários, que é o formulários da Google, beleza? Outra maneira de você entrar, digamos que seu e-mail está aberto, você abriu o Gmail, clica no botão Google Apps, seleciona, ele vai aparecer as ferramentas mais comuns do Google, que é o Blogger, que é a caixa de pesquisa básica, que é o YouTube. Roda a bolinha do seu mouse, que é o cursor, ou você pode direcionar essa barra de rolagem também. E vamos procurar esses produtos aí. Google Fotos, Google Agenda, Google Drive, que? Você clicando aqui em formulários Google, ele vai abrir a mesma página que eu tinha digitado anteriormente, beleza? Ela está mais bonitinha, né? Ela está com uma abertura mais bacana aqui. Crie lindos formulários. Então, assim, o formulário ele vai começar a responder para você, ou a colocar de uma maneira mais organizada dados que a gente possa fazer, que é o diagnóstico. Isso na sala de aula, na escola, é fundamental, isso é muito bom, beleza? Então vamos lá no nosso formulário Google. Clica em mais ou em branco para que a gente possa criar um novo formulário. Digite um título para o seu formulário. Sei lá, vai ser teste diagnóstico com a turma. Beleza, esse é o título. Texto de ajuda opcional, se você quiser falar um pouquinho sobre a descrição do teste. Teste inicial. Teste de diagnóstico com a turma. Como que eu faço para a criação de perguntas? Vocês vão perceber que esse é o layout, ó. Temas, eu posso trocar a cor, né? Eu posso clicar aqui em configurações, ele vai sair de geral, que é um diagnóstico de dados, como se fosse aquela pesquisa que as pessoas fazem, pesquisa de campo, pesquisa de entrevista, ou aquele survey. Mas a gente pode também já ir direto em testes, ó. Que ele vai colocar atribuição de notas, ele vai permitir que a gente possa fazer a escolha em relação a qual alternativa é a correta. A gente clica em testes e clica em salvar. Tá lá. A gente inicia com a primeira pergunta, ó. A gente pode ir adicionando pergunta, beleza? Aqui na pergunta você vai iniciar a escrever o enunciado da sua questão. Questão 1. 2 pontos. Responda sobre o que foi discutido na aula. Bom, tá lá. Cada pergunta ela vai possibilitar que o seu produtor, né, quem está produzindo esse teste, esse formulário, você possa direcionar qual é o tipo de pergunta. Então, ó, você clica nessas opções no menu suspenso, ele vai, uma resposta curta, sim, pode ser um parágrafo. Nesse caso da questão 1, por exemplo, que vai responder várias coisas em relação ao que foi discutido em uma aula, a melhor opção seria um parágrafo. O que é o parágrafo? É criado um espaço para que a pessoa que vai responder a pergunta, ela digite livremente. Assim. Vamos escolher outro tipo de pergunta. Olha lá.
Aqui é um tipo de pergunta. Questão 2. Quando você está digitando a sua pergunta, o próprio sistema ele reconhece e sugere a melhor opção. Só que no caso aqui, se eu fosse escrever, eu quisesse outro tipo, você clica no menu e escolhe, pode ser caixa de seleção, pode ser uma lista suspensa, a opção para que você possa responder, ela tem que ser clicada, depois ela vai descer. Vou colocar múltipla escolha. Opção 1, Docs. Você pode adicionar imagem, ou você pode adicionar outra alternativa. YouTube, estou escrevendo. Slides. Formulário. O correto seria Google Formulário. Estou só fazendo um teste para que a gente possa entender como que funciona a ferramenta. Beleza? Então, cada vez você clica em adicionar novo item, adicionar pergunta, só no botão de mais. Minha pergunta eu quero alterar, eu quero criar uma outra nova pergunta, só que a disposição dessa pergunta ela tem que mudar. Eu mudo o layout da configuração para lá para cima, pode ser? Pode. Tema, visualizar, eu posso clicar aqui e o formulário ele pode ser previamente observado para ver se está legal, se a sua disposição de questões e perguntas está de acordo com o que você planejou. Enviar. Clico em enviar e aí é fornecido mais um menu de opções de modos de envio, modos de compartilhamento. Como que eu posso compartilhar? Com seus alunos. Eu clico em link. Aqui está o URL. Clico em copiar, ele já está copiado para a área de transferência. Só enviar. Você pode enviar por e-mail, você pode enviar e adicionar dentro de um Google Sala de Aula. Você pode enviar pelas redes sociais. Ok? Só escolher. Eu posso diretamente enviar para o e-mail. Posso incorporar. O que é incorporar? Você tem um site, você tem um blog, você tem alguma outra estrutura digital, você pode copiar de maneira incorporada o HTML. Ele vai criar um espaço para a pessoa escrever no seu formulário. Beleza? A gente vai ter opções de resposta. Clique em resposta. Ainda ninguém respondeu, porque eu não enviei, mas quando você terminar o seu formulário e enviar e começar a coletar as respostas, ela vai ser listada aqui. É isso aí. Até a próxima. Depois eu dou mais dicas, tanto do Google Formulário como das outras ferramentas da suíte de aplicativos da Google. Abraço!